Boa noite, a paz, igreja. Estamos todos bem, amém? 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 Bom, enquanto estamos de pé, vamos aproveitar a oportunidade para abrirmos a palavra de Deus, no livro de Mateus 5:13. Amém? Alguém encontrou? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém? Podemos sentar, você vai orar por 1 minuto, pedir que Deus venha transmitir uma palavra no seu coração. Amém? Bom, primeiramente quero estender um agradecimento ao pastor Abel por nos confiar na transmissão da palavra do dia de hoje e também agradecer a todos os irmãos aqui presentes. Amém? Acho que a primeira terça-feira talvez está um número maior. Amém? Se quer dizer, vamos avançar. Igreja, nós estamos a falar hoje de o que nós lemos aqui é o livro de Mateus. Mateus que é o livro que narra os fatos da caminhada de Jesus, os seus ensinamentos. Amém? No versículo 13 a Bíblia começa a dizer que vós sois o sal, vós sois o Bom, a Bíblia nos convida ou nos diz que nós somos chamados a ser o sal da terra. Mas, na verdade, o que é o sal? O tema de hoje, a mensagem tem como subtema crentes com sal. Estranho. Crentes com sal. Então, o que vai ser o sal? O sal é um mineral. Esse mineral é muito eficaz para a vida humana. Amém? Esse mineral, na realidade, o sal não caduca. Mas se o sal não caduca, por que vem ali data de expiração? Só vem data de expiração por conta da mistura dos componentes que é colocado no sal. Amém? O sal, se sairmos daqui agora, pastor Cláudio, batermos 100 casas, todas as casas, eu tenho 99% de certeza que vamos encontrar o sal. As pessoas não vivem sem o sal. Amém? Mas por que Deus nos convida a sermos, que nós somos o sal da terra? O sal faz parte do elemento para saborear ou dar sabor à nossa alimentação. Bem, vamos entrar no texto. Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, estamos a falar inútil, desprezável, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais
mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Igreja, é necessário entendermos que a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, também. Quando Jesus estava a referir que o sal, se o sal vier a ser insípido, estamos a falar de sal desprezável, inútil. Amém? Aqui, na verdade, quer dizer que não é que o sal perde o seu valor. O que acontece é o seguinte: quando Jesus estava a explicar aqui, estava a explicar na vertente da cultura da época. Na realidade, o sal era fabricado no Mar Morto. Nesse mar, eles fabricavam sal e montoavam sal aproximadamente 8 metros. E eles também montavam espécie de cavernas, que eram onde armazenavam sal. Então, fabricava-se o sal em massa naquele lugar e depois tinha que ser transportado para as localidades. Agora, eu disse que o sal não estraga, não apodrece, nem fabrica, nem caduca. Mas a Bíblia está dizendo que se ser insípido, inútil, desprezável. Quando os homens na altura começavam a transportar do Mar Morto até... eles tinham que passar o deserto até chegar ao resto das cidades. O sal, alguma quantidade, caía para o chão. Então, o sal, uma vez misturado com areia, já não presta. Será que alguém pode separar a areia do sal? Então, no deserto, quando faziam o transporte do sal, e o sal que caía já não tinha utilidade. É isso que está a dizer aqui. Mas aquele sal, ainda assim, aproveitavam não para o consumo, mas sim armazenavam o sal, que era considerado sal impuro, que era o sal impróprio para o consumo. Esse sal era armazenado. Na altura existiam lugares que, quando há neves, chão com gelo. Neves também? É neve. Neve. Então, quando há neve, há probabilidade maior de termos gelo no chão. E as pessoas usavam esse sal impuro para desfazer a neve. E enquanto eles jogavam sal, as pessoas pisavam. Por isso é que a Bíblia aqui diz que se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? O sal impuro já não tem sabor, quer dizer, já não se utiliza. Se vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. É nessa vertente que a Bíblia estava a explicar. Amém? Estamos a explicar ainda o que aconteceu, por que Jesus estava a dizer isso. Mas agora, eu disse que se sermos daqui, batermos 100 portas, nós vamos encontrar, cada casa tem sempre um sal, uns em pequenas, outros em grandes quantidades. A Bíblia nos convida a ser o sal da terra, porque o sal é um elemento que, na realidade, quando está presente, quase que nada acontece. Mas se estiver ausente de casa, as pessoas começam a notar a falta do sal. Primeiro, na sua alimentação. E o sal também acaba por ser um elemento que é usado em alguns trabalhos. Tanto os fisioterapeutas agora fazem também o uso do sal. Dizem que para descarregar energias negativas. Eu não sei, mas é o que eles explicam. Então, eles usam o sal. E o sal também fala de armazenamento. Existem duas formas de armazenar os alimentos. Que a primeira, maior, é o gelo, o estado de conservação em gelo. E a segunda é o sal. Nós estamos na época presta do Natal. Todo mundo aqui quase vai ter o cabaz, né? Amém? Minha oração é que você tenha também cabaz. Não pode acabar sem comer aquele peixe aí.
sim. Né? Eu sei que você tem o bacalhau na tua mesa, amém? Então, o bacalhau, ele vem seco. Então, para vir seco é porque passou no processo da salga. Amém? Agora, por que nós somos convidados a ser o sal da terra? Na realidade, quando Deus começa a dizer que nós somos o sal da terra, isso quer dizer que se entrarmos em biologia, nós vamos entender que todo fluido que está no nosso corpo é salgado. Prova viva, se pegares o teu sangue e testares, vais notar que há presença de sal. O sangue é salgado. A saliva, a lágrima, se você provar a lágrima, vais notar que é salgado. Mas não é que é porque tem erro no teu corpo, não. É que já fomos formatados desse jeito. É que o homem sem o sal acaba por ter uma deficiência no seu corpo, uma disfunção. O que acontece? Nós temos uma patologia chamada hipertensão, ou que também diz crise de AVC, pode ser hemorragia ou qualquer outra situação. Mas a hipertensão, ela diz que é o excesso ou consumo exagerado do sal. E para além disso, temos também um órgão que é o pâncreas, que regula o açúcar no corpo. Então nós temos no corpo sal e açúcar. Mas se temos sal e açúcar, por que os nossos fluidos corporais são sempre salgados? Na realidade, o sal, ele fala da real importância que nós temos. Quando você é chamado de sal, isso quer dizer que nós somos convidados a ser o sal da terra. Por quê? Enquanto você, o tema é crente com sal. Se você for crente com sal, quer dizer que você é crente alinhado à vontade de Deus. Existem duas classes de crentes. Existem crentes que não têm o sal e existem crentes com sal. Os crentes com sal são aquelas pessoas que disponibilizaram a sua vida para aplicarem-se somente a viver em obediência com Deus. Para viver em obediência com Deus. Por quê? Eu disse que todas as casas, vocês sabem, daqui até 100 casas vamos encontrar o sal. Mas se tivermos a ausência do sal, é notável que essa casa pode consumir uma comida sem sabor. Se a comida não tem sabor, para que serve? Então nós somos as pessoas ou os escolhidos que vamos dar prazer a Deus de olhar nessa terra. Por isso é que você, quando é crente com sal, através da tua oração, se alguém está a passar por uma enfermidade, só uma oração ou imposição de mão, você consegue contrariar aquela situação. Na realidade, quando você é um crente com sal, isso quer dizer que você é a pessoa que está a carregar o Espírito de Deus na tua vida. Nós vimos que um homem na Bíblia, se não fala Ezequiel, ele é um homem de Deus, mas acontece que os dias dele chegaram e ele fez uma oração: Pai, me dê mais anos de vida. Deus só respondeu a oração dele porque ele era uma pessoa que já estava em comunhão com Deus. Então, se você for um crente de falácia, de palavra, não de atitude, não de coração, você não é um crente com sal, mas é um crente externo. Quer dizer, você é crente por fora, mas por dentro você não é nada, você é vazio. A tua oração que você vai fazer não tem como funcionar. O que faz funcionar a oração não é porque você se converteu hoje, mas estamos a falar qual é a tua rotina que você tem tido com Deus. Muita gente hoje, pastor Varela, ora, até dor de cabeça não consegue passar. Ele próprio: Ei, Pai, me tira essa dor de cabeça. Ei. O milagre, a manifestação do milagre, muitas das vezes não acontece porque você não tem o Espírito de Deus. É porque você está desprezar o conhecimento básico. Tens dor de cabeça, vai comprar paracetamol, toma, isso vai passar. Faz orar para quê? Quando você entende que sim,
coisas, Deus já deu a solução. A Bíblia diz que Deus é onisciente. E é o Deus da ciência. Deus dá a capacidade do homem desenvolver coisas para o bem, como também o homem pode usar o próprio conhecimento para destruir o próprio homem. Existem coisas que vamos orar bastante, mas está aí. Está orando, meu pai, me tira essa dor de cabeça, mas está em frente da farmácia. Crentes com sal, eles conseguem diferenciar em que momento eu devo fazer um trabalho de intercessão, jejum e oração para resolver uma situação e em que momento eu devo agir de acordo à forma medicinal. Em tudo é oração. Há coisas que já está aí. Só precisa você esticar a mão. Podemos abrir a nossa Bíblia rapidamente em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis. Ok. 2 Reis, capítulo 2, versículo 20. Levantou-se à meia-noite. E enquanto dormia a tua serva, tirou-me. Esse aí mesmo? Ok. Tirou-me meu filho e o deitou nos seus braços. Não, vou botar aqui, não é esse. Vamos abrir João 1:12. João 1:12. João 1:12. Vamos já parar de pesquisar. Essa vai ser provavelmente a nossa última pesquisa aqui. João capítulo 1:12. Amém? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, aos que creem no seu nome. Eu disse aquela hora que nós temos crentes com sal e crentes sem o sal. Na verdade, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. As pessoas escolhidas são pessoas que eles têm a oportunidade de se tornarem filhos de Deus. Mas por que eles vão se tornar filhos de Deus? Porque são pessoas que estão dedicadas a viver em obediência à palavra de Deus. Nós começamos a ver aí, o livro já não consigo encontrar aqui. Nós vimos que quando Elias morre e Eliseu assume o papel como um mentor dos outros discípulos. Amém? Nós vimos a manifestação do poder de Eliseu. O primeiro foi que ele jogou a manta no rio, o rio se abriu e conseguiu passar. Mas a segunda que eu consegui entender é que Eliseu chegou, pastor Cláudio, Eliseu chegou a uma cidade em que na qual aquela cidade estava a sofrer enfermidades, pessoas estavam a morrer por doenças. E na realidade o segredo daquela doença era a água. Nós estamos a falar do rio. O rio produz água doce ou salgada? O rio produz água doce. As pessoas estavam a morrer de enfermidade porque estavam a consumir água doce do rio. Eliseu chegou e encontrou. Os homens chegaram e disseram: aqui nessa cidade, homem de Deus, aqui as pessoas estão a morrer muito, estão a adoecer muito, faça alguma coisa. Eliseu não pensou duas vezes: traga-me o sal, pegou o sal e jogou na fonte de água. Por que ele tinha que jogar o sal na fonte de água? É que quando você é um crente, que na verdade não tens o sal, torna-se um crente doce. O doce, estamos a falar do açúcar. Açúcar e sal, há uma extrema diferença. O sal fala de estar só. O açúcar fala de estar de braços abertos com todo mundo. Se pegarmos sal e colocarmos aqui, ao lado colocarmos açúcar, nós vamos ver que as moscas não vão vir no sal, mas sim vão vir no açúcar.
vive atrás de quimbandas e quimbandas para te dar resposta de uma solução. Mas quando você entende que você é um crente com sal, você não precisa atrair. Você não vai atrair esse tipo de pessoas. Elas, quando querem se aproximar de você, ei, aqui não tem vizinhança, aqui não tem amiguismo, aqui não tem familiarismo. Esse homem está salgado. E se está salgado, mosca nunca vai pousar. Que maneiro nunca vai chegar a te dar um acordo. Você como não estás a conseguir subir no teu ministério, toma essa raiz, mastiga e vais começar a avançar. Primeiro é que antes dele chegar, ele vai notar que não tem uma atmosfera como do açúcar. O açúcar basta estar destapado, as moscas começam a atrair. Por isso é que nós vimos que quando Pedro estava a pregar, Paulo estava a pregar, no meio deles apareceu uma senhora que estava a fazer, ela prestava serviços de encantamentos, e enquanto os homens de Deus pregavam, ela chegava e fazia e dizia: este é os homens de Deus, segui-os. Mas Pedro olhou, não, aqui tem açúcar, porque as moscas estão a se aproximar. Quando uma pessoa que não tem a presença de Deus se aproxima do homem de Deus, ela nunca vem só. Ela atrai demônios no corpo dessa pessoa. Por isso é que o homem de Deus, Pedro, diz: ei, você está a dizer que esses são homens de Deus, seguiu. Espera aí, este é homem de Deus, está certo, seguiu. Qual é a fonte que está a dizer essa verdade? Nem toda a verdade são ditas por homens de Deus. Existem mentiras encobertas na verdade. Ela estava a dizer a verdade, mas as práticas que ela fazia não eram práticas da luz, eram práticas das trevas. Aquela mulher, logo que o homem de Deus notou, disse: ei, para! Ela estava a ser usada por espírito de Pitom, o espírito enganador. Todo homem de Deus, não importa onde ele vai, quando se aproxima de alguém que não é crente com sal, mas é um crente doce, o crente com doce, ele só anda, vou na igreja, está a carregar uma legião de demônio. Mas através do homem de Deus é possível ver uma libertação e transformação imediata naquele momento. A libertação nem sempre vem com a imposição de mão. Às vezes vem só com uma palavra na tua vida e é capaz de liberar você. Nós vimos o Gadareno. Gadareno, a Bíblia não fala o nome. Existem pessoas que vão fazer coisas grandes, mas seus nomes nunca serão divulgados. Então não corre atrás. Eu também quero ter 5.000 visualizações no meu story. Quem te disse que esses 5.000 visualizações do teu story é a prova de que você é um verdadeiro homem de Deus? Existem homens de Deus como Gadareno. Não foi explicado o seu nome, mas ele teve impacto. Primeiro é que Gadareno era um homem possuído por uma legião de demônio. Não caminhava só. Mas quando foi liberto por Jesus, Gadareno queria seguir a Jesus. Na verdade, aqui foi um segredo. Gadareno foi liberto. Queria seguir o mestre. O mestre entendeu: não, espera aí. Se eu te libertei, a cidade toda tinha medo de ti. Agora, se você andar comigo, eu começo a entender que eu vou ter poucos discípulos. Existem momentos que para termos mais discípulos vamos ter que largar. Por isso é que existem pessoas que estão aqui conosco na igreja, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 6 meses, não sei, eles vão sair. Porque não é para estar aqui. Ele tem que continuar a fazer a obra para fora. Enquanto Jesus entendeu que se Gadareno continuar comigo, eu vou ter poucos discípulos, mas se ele continuar o ministério lá fora, as pessoas vão ser impactadas só pelo testemunho de Gadareno. Gadareno, as pessoas olhavam para ele e falavam: mas esse aqui é aquele que soltava das correntes. Hoje está assim, está a falar que um homem chegou, orou para ele, ele libertou, ele está livre. O testemunho é a chave de convencer alguém a trair o que você tem. Por isso que na igreja, quando é momento de testemunho, é momento de prestar bastante atenção. Porque há pessoas que vão ser impactadas até aqui na igreja, não é porque alguém lhes pregou, é só porque ouviu um testemunho. Eu estava
meu marido em coma, mas naquele dia cheguei, pastor Abel orou, ele ficou liberto. Existem pessoas que estão na mesma situação. Através do teu testemunho, você vai conseguir entregá-los a mensagem da cruz. E todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se Jesus chegou ao mundo, por que a Bíblia está a dizer que todos quantos os receberam? Será que quando Jesus chegou, não são todos os que lhe receberam? Qual é a recepção que a Bíblia está a querer dizer? A Bíblia está a dizer que a recepção que você vai ter para se tornar filho de Deus não é quantas vezes você vem na igreja. Não é quantas vezes até você lê a Bíblia. Mas estamos a falar o que está dentro. Se você receber Jesus de corpo e alma, de todo o teu coração, temos o poder e a capacidade de se tornarmos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, por isso é que você vai notar que o sol até vem assim em pedacinhos, bolinhas e bolinhas. Eles podem até estar juntos. Homens de Deus podem estar juntos a orar, mas nunca vem mosca. Por mais que você tirar um pedaço, vamos falar o sal grosso, tira um pedaço, não vai vir mosca. Mesmo que você desunificar, não vai vir mosca. Mas se você pegar até um pedaço de açúcar, vai vir mosca. A união de homens de Deus torna a atmosfera diferente. Por isso é que quando há uma vigília de oração, milagres acontecem, não no local, mas onde o homem saiu. Você vê que aquele homem, quando chegou para Jesus, mestre, minha filha está doente. Na verdade ele chegou, encontrou o homem que é o dono do sal, que nos orienta a sermos do sal. Ele disse, Jesus disse, leva-me até a tua casa. Ele disse, não, se uma palavra disseres, para mim basta, porque eu também sou um homem de guerra. E aquilo que eu digo, os meus homens correm. Ele entendeu na dimensão profunda aqui. Mesmo que Jesus não saia daqui até lá na minha casa, através da minha palavra, do meu contato com ele aqui, é capaz da minha casa começar a haver impactação. Por isso é que enquanto você está a orar aqui na igreja, existem pessoas que estão a manifestar lá na tua casa. Você pergunta, mas o que se passou? Não. Aqui, de repente, ele começou a xingar, do nada. Quando você fazer um reflexo, uma análise, você vai entender que o momento que você estava a entregar a vida dessa pessoa à oração, Deus estava a operar nessa pessoa. Por isso que quando você ora, nem sempre o testemunho vai ser aqui, mas o testemunho vai vir de onde você menos imagina. Por isso é que vem o segredo da oração com nomes. Nomes fala da identidade da pessoa. Consegue-se localizar uma pessoa pelo nome. Eu oro em nome do fulano. Você está a localizar essa pessoa. Estás a entrar no mundo espiritual dessa pessoa. Se ele for uma pessoa até que está doce, né? Que está doce, açúcar. Através de ti, como é sal. Quando você pegar sal e açúcar, alguém sabe qual é o sabor que dá? Agridoce. Então, o agridoce é uma composição que usam muito nos hospitais para dar energia ao corpo. Mas entre a destrose e o soro fisiológico, o soro praticamente mais usado é o soro fisiológico, que é o soro de sal. Se quando estamos doentes precisamos de sal, e quando estamos fracos na nossa vida espiritual precisamos de quê? Quando nós estamos fracos, precisamos de sal. E quando você está fraco na vida espiritual, o sal fala de soro no hospital. O soro é um elemento que